Coloca aqui o delegado Paulo Mavinier, que está falando a respeito de um caso, gente, horrível, de abuso sexual no interior do Amazonas. Vou te contar todos os detalhes, enquanto isso acompanha a coletiva. Vai. Que 100, 181, 190, posto de saúde, delegacia, escola. Denuncie que se essa denúncia chegar ao conhecimento da Polícia Civil, a resposta será dada. Isso mesmo, Alisson. A gente está acompanhando o caso de duas adolescentes que foram estupradas aí pelo padrasto dela, lá numa zona rural da cidade de Tefé. Agora a delegada Natália vai falar sobre o caso, que foi ela que realizou essas prisões ali na região. Exatamente. A denúncia chegou através do Conselho Tutelar na delegacia, tendo em vista que a vítima, que hoje ela é maior de idade, ela teve um filho e teve depressão pós-parto, reflexo justamente dos abusos sofridos durante a infância. Ela foi abusada pelo padrasto quando ela tinha 9 anos, entre 8 e 9 anos de idade, e só deixou de ser abusada após sair da residência e construir uma nova vida. Então, quando ela teve bebê, ela teve depressão pós-parto e relatou ao psicólogo os abusos e foi encaminhada para o Conselho Tutelar. E a irmã mais nova, ao ficar sabendo dos abusos que a sua irmã tinha sofrido, relatou que também era vítima e que ela tinha sido abusada com 11 anos de idade. Então, a partir daí, se iniciou a investigação da Polícia Civil. Posteriormente, houveram boatos de que esse autor teria sido assassinado na cidade de Manaus. A equipe de investigação da delegacia iniciou diligências para saber a veracidade, se ele realmente havia sido assassinado ou não. Nesse meio tempo, a gente recebeu algumas denúncias anônimas informando que, na verdade, ele estava vivo e que a menor estava grávida já de 6 meses do próprio padrasto. Então, a partir daí, a gente representou pela prisão preventiva dele e cumpriu um mandado e trouxe essas vítimas para dar um maior acolhimento e ouvi-las com mais detalhes. Delegada. Como que acontecia essa ação? As vítimas não saíam de casa? Tem que alguém diz também? As vítimas relatam que as ações aconteciam quando ela saía para... Desculpa. Elas relatam que os abusos aconteciam quando elas estavam sozinhas em casa com o padrasto. A mãe saía para pescar, por exemplo, até para levar uma criança na creche, visto que a mãe tem filhos com o acusado, e nesse momento ele se aproveitava da vulnerabilidade das menores e cometia os delitos. Delegada, ela chegou a ameaçar as vítimas? Então, a partir do momento que a gente foi ouvir as vítimas, a gente descobriu, elas relataram pra gente que também sofreram abusos do pai do padrasto. Então, a partir daí, desses relatos, foi instaurado um inquérito policial para apurar sobre essa nova cena, né, sobre esse novo fato que foi relatado pelas menores. Então, elas foram vítimas tanto do padrasto quanto do pai do padrasto. Delegada, a mãe disse que não sabia desse caso e só descobriu depois que viu uma carta, né, onde esse abusador se declarava para uma vítima. Pode falar mais? Exatamente. A genitora da vítima menor, falou que chegou a visualizar algumas cartas do autor se declarando para a vítima, informando que queria constituir uma família com ela, fazendo declarações para a menor. Delegado, o que esse homem diz? Alisson, um caso realmente assustador que deixou ali, né, a população da cidade de Tefé realmente assustada com esse caso das duas adolescentes que foram abusadas pelo padrasto ali. Mas confessou o crime em relação à vítima, que é menor de idade, e assumiu que realmente era o genitor dessa criança. Doutora, quanto tempo de investigação sobre esse caso? As primeiras denúncias a gente recebeu em novembro do Conselho Tutelar e posteriormente a gente teve a informação que ele havia sido assassinado. No decorrer da investigação, a gente obteve essas duas cartas anônimas informando que, na verdade, ele estaria vivo. Então, a gente tentou localizar o paradeiro dele e, com sucesso, a gente conseguiu efetuar a prisão. A adolescente está recebendo acompanhamento agora?
Acerca do pai dele, eu não posso divulgar maiores informações para garantir a investigação. Mas a gente só soube do pai do padrasto no momento da prisão do acusado e que a gente teve condições de trazer as vítimas para serem ouvidas. Então, assim, as investigações ainda estão em andamento em relação a esse novo fato descoberto durante a investigação sobre o padrasto. A adolescente, a abusada, está recebendo agora apoio, no caso, da assistência social? Sim, exatamente. Elas estão recebendo apoio por psicólogo. A que teve depressão pós-parto, ela já estava sendo acompanhada por psicólogo em virtude desses reflexos, né, que ela teve do abuso. E a vítima menor, a que está grávida, ela também vai ter acompanhamento pelo CREAS, que é um serviço fornecido através do município de Tefé. E a genitora vai ser auxiliada através do CRAM. Isso mesmo, Alisson, um caso realmente, né, que chocou ali os moradores da cidade de Tefé, né, em uma zona rural dali. Esse homem foi preso ontem ainda, depois dessa operação da Polícia Civil, coordenada pela Polícia Civil do Estado do Amazonas, pela Polícia dos Interiores e também, Alisson, ali pela Guarda Civil da cidade. Esse homem foi preso, suspeito de abusar das duas enteadas dele. Os abusos começaram ainda na infância. A primeira abusada, né, a criança tinha 8 anos, entre 8 e 9 anos, quando esses abusos iniciaram. Durante um período, esses abusos chegaram a parar, só que eles voltaram com mais frequência depois, aí quando essa vítima tinha 11, 12 anos. Só pararam de fato quando ela saiu dessa cidade, dessa zona, e foi para a sede do município, onde ali ela constituiu uma família, teve um filho, só que acabou passando por um problema psicológico, né? Durante ali o parto dela, o pós-parto, teve ali traumas por conta de toda a situação que aconteceu com ela. Após isso, após de saber, no caso desse estupro cometido contra ela, a irmã mais nova também avisou ela que também estava sendo abusada, né? A irmã mais nova, no caso, começou a ser abusada quando ela tinha 11 anos de idade, Alisson. E aí, né, os abusos continuaram um período de tempo. Essa menina também chegou a ir para a sede principal da cidade, foi estudar, os abusos pararam. Mas quando ela voltou, já com 13 anos de idade, os abusos continuaram e foi quando agora ela engravidou desse suspeito. Hoje a menina tem 14 anos de idade e aí tá grávida desse homem, né, carregando o bebê de 6 meses, está recebendo acompanhamento, como a delegada falou aqui. Outra informação também repassada é que a mãe da vítima não sabia dessas situações, né, não sabia desses estupros que aconteciam dentro de casa, inclusive. A adolescente chegou a falar durante a escuta, né, realizada pela Polícia Civil, de que esse homem, ele fazia isso no período que ele estava embriagado, né? Ele chegava embriagado em casa e aí ele realizava esses abusos contra essas meninas. E ele ameaçava. Por conta disso, tanto a irmã mais nova quanto a irmã mais velha não tinham coragem aí de falar para a mãe da situação. A mãe só acabou descobrindo depois que viu uma carta do ex-companheiro desse homem, desse criminoso que a gente fala, né? Se declarando para uma das meninas aí, dizendo que queria constituir uma família. Essas informações foram repassadas aqui pela delegada Natália, que é a responsável ali pela delegacia da região. Um caso realmente assustador, né? A outra, a irmã mais velha, também recebe acompanhamento, a mãe está recebendo acompanhamento. Vale a gente ressaltar também que a mãe das duas meninas, no caso que não sabia dessa procedência, tem filhos com esse suspeito aí. E ele utilizava ali dos momentos realmente onde a mãe não estava em casa para realizar esses abusos. Um outro ponto também, um detalhe dessa história, que a irmã mais nova contou à polícia, é que ele levava ela para uma região ali de um castanhal, onde eles costumavam pegar castanhas, e ali ele também realizava esses abusos. Um caso realmente chocante, né? Mas foi preso ainda durante a operação da Polícia Civil e agora vai aguardar aí, né, o sistema judiciário para saber como que vai ser a procedência desse caso. Todas as vítimas estão recebendo acompanhamento social. Alisson, eu volto com você. Lucas, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre um outro assunto. Mas olha, eu quero que você pare tudo o que está fazendo e preste muita atenção nessa história que a Record, inclusive, está acompanhando com exclusividade. Atenção máxima aqui na tela do balanço. Olha a monstruosidade que esse homem foi capaz de fazer com as duas enteadas. Isso aconteceu no interior do Amazonas, em Tefé. Lucas Freire trouxe alguns detalhes de como a mãe das meninas descobriu esses abusos que aconteciam há vários anos. Eu
quero falar com você que é pai, com você que é mãe e mais uma vez reforçar o que eu sempre digo aqui no Balanço Geral quando surge qualquer caso de violência sexual contra criança ou contra adolescente. Preste atenção nos seus filhos. Desconfie até de quem você conheceu por toda a vida. Não bote qualquer pessoa dentro da sua casa, porque olha o que acontece. O padrasto mandava cartas para uma adolescente. A gente está falando de um homem que mandava cartas dizendo que queria ter um relacionamento com essa adolescente, que queria constituir família. Ela foi abusada por tanto tempo que os abusos acabaram resultando em uma gravidez. Essa adolescente hoje tem 14 anos e muitos traumas. Disso eu não tenho dúvidas. Muitos traumas. Uma mãe negligente, uma mãe que dizia não saber desses abusos, mas uma mãe que ao mesmo tempo não prestava atenção no que estava acontecendo dentro de casa. E ainda tem um agravante. Olha a informação que eu vou trazer para você agora aqui na tela do Balanço. O pai do abusador, o pai desse padrasto covarde, criminoso, também abusava das duas enteadas. Ele dava presentes para que elas ficassem em silêncio, de bico calado. Elas eram intimidadas dentro da própria casa. Ah, mas uma adolescente de 14 anos já poderia gritar, poderia negar. Vamos parar com essa mania de colocar a culpa na vítima, porque a gente está falando aqui de adolescente. A gente não está falando de uma mulher maior de 18 anos que tem poder de escolha, que já tem experiência de vida o suficiente para dizer não e para saber que aquilo é errado. Cabia à mãe dessas duas adolescentes monitorar e saber também com quem ela estava se relacionando. Porque esse homem fez monstruosidades debaixo do nariz dela. Ah, Alisson, mas ela não sabia, não tinha como saber, não vamos culpar a mãe. Me causa muita estranheza uma mãe que não sabe o que se passa dentro da própria casa, gente, por vários anos. E ó, me chega a informação de que a mãe sabia, mas para a polícia negou. Diz que questionava, inclusive, tanto a adolescente quanto o padrasto, ou seja, já desconfiava, mas que os dois negavam. Se desconfiava, que levasse o caso para a polícia na primeira desconfiança. Mas não, foi só quando ela encontrou as cartas de juras de amor desse padrasto abusivo, covarde, criminoso, que ela decidiu procurar a polícia. Isso não tira a culpa dela, a falta de atenção com os filhos. O que eu estou dizendo aqui é, não estou querendo responsabilizar criminalmente a mãe dessas adolescentes, mas que houve falta de atenção dentro de casa, isso houve. Como que uma mãe não sabe que dentro da própria casa a filha está se relacionando com o padrasto? Ah, mas era quando ela não estava em casa, Alisson. Comportamento, atitudes, tudo isso muda quando uma adolescente está passando por esse tipo de situação. E não dá para aceitar. Não dá para aceitar, tá? Olha, sobre esse caso, a equipe da Record foi até Tefé para acompanhar com exclusividade. Aqui na Record é assim, jornalismo em tempo real. A gente vai atrás da notícia para te deixar muito bem informado. A Record, inclusive, acompanhou tudo sobre a prisão desse homem suspeito de abusar sexualmente das duas enteadas. Uma delas, como eu disse, que hoje tem 14 anos, está grávida de 6 meses do próprio padrasto. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Durante a operação, a polícia revelou detalhes do caso que começou com uma denúncia anônima. Olha lá, hein? Denúncia anônima. E envolve ainda novos depoimentos que estão sendo apurados. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. A Record conversou com exclusividade com uma dessas vítimas. O relato, gente, é impressionante. Escuta um trecho. Na primeira vez aconteceu, né? Ele chegou em mim, perguntou se eu não queria ter uma relação com ele. Aí eu fiquei, assim, mas com aquele medo, né? Aí eu consenti naquela relação. Aí nisso foi tendo outros atos. O medo é que eu fico longe dos meus irmãos. Que a mãe possa ser afastada da gente e eles for pro abrigo e eu nunca mais poder ver eles. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Uma adolescente de 14 anos tem como consentir qualquer coisa? Ela tem o discernimento necessário para saber se aquilo era certo ou errado?
tenho certeza que não. E aí é como eu falei, a mãe disse que a filha e o suspeito negavam, porque ela já desconfiava. Olha só. Perguntava dele, ele negava, aí eu peguei um papelzinho assim, bem justinho, que dizia assim, que ia me deixar, só tava comigo por causa da... Eu perguntei dele, esse papel aqui é teu? Ele disse, não é meu não, ele falou. Gente, que loucura! Olha o que acontecia dentro da casa dessa família em Tefé. Você que está chegando agora na Record, me acompanhando no caso no canal 15.1, olha esse caso impressionante que a gente está trazendo para você. Um homem foi preso lá em Tefé por abusar sexualmente de 2 enteadas. E não para por aí. O pai desse abusador também abusou das meninas. Uma loucura sem tamanho, tá? Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre esse caso, tá? A gente vai continuar atualizando você sobre toda essa história absurda. Inclusive, hoje, no Amazonas Record, com a Natália Teodoro, a partir das 5h50, você vai acompanhar uma reportagem exclusiva, tá? A Record foi até Tefé para ouvir todos os envolvidos nessa história e trazer para você com riqueza de detalhes a destruição de uma família. Porque essa família nunca mais vai ser a mesma depois de tudo que aconteceu.